Minha mãe olhou direto nos meus olhos e disse que eu era um peso financeiro. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, e eu decidi que nunca mais ia ajudar ela com nada. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e durante a maior parte da minha vida eu fiz de tudo para ajudar a minha família. Pagava contas, comprava comida, cuidava dos meus irmãos mais novos. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, mas tudo mudou naquele dia. E o que aconteceu depois disso foi algo que eu nunca imaginei. Deixa eu voltar um pouco para você entender como tudo começou. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 15 anos. Simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Minha mãe ficou sozinha, com 3 filhos. Eu era o mais velho. Tinha a Marina, que na época tinha 12 anos, e o Pedro, que tinha apenas 8. A situação ficou difícil muito rápida. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, mas o salário mal pagava o aluguel. Eu vi ela chorando tantas vezes na cozinha, olhando as contas que não conseguia pagar. Então eu tomei uma decisão. Com 15 anos, consegui um trabalho meio período numa padaria. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 8, ia para a escola e depois voltava para a padaria até às 6 da tarde. O dinheiro não era muito, mas ajudava. Eu dava tudo para minha mãe, cada centavo. Ela ficava aliviada toda vez que eu entregava o envelope com o dinheiro. E eu me sentia bem fazendo isso. Me sentia útil, me sentia necessário. Os anos passaram e a rotina continuou. Quando terminei o ensino médio, eu não fui para a faculdade. Não tinha dinheiro para isso. E, além do mais, minha família precisava de mim. Consegui um emprego melhor numa loja de eletrônicos. O salário era decente. Eu continuava morando em casa e continuava dando quase todo o meu dinheiro para minha mãe. Marina conseguiu entrar numa universidade pública. Pedro ainda estava na escola. Minha mãe continuava trabalhando, mas cada vez menos. Ela dizia que estava cansada, que o corpo não aguentava mais. Eu entendia, então assumi mais responsabilidades. Pagava a conta de luz, a conta de água, a internet, o supermercado, praticamente tudo. Mas eu não me importava, ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Afinal, era minha família, era meu dever ajudar. Meus amigos começaram a fazer faculdade, conseguir empregos melhores, sair de casa, viajar, e eu continuava ali, na mesma casa, na mesma rotina. Quando fiz 25 anos, conheci a Amanda. Ela era diferente de todas as pessoas que eu já tinha conhecido. Era inteligente, engraçada, e pela primeira vez em anos, eu comecei a pensar em mim. Comecei a pensar no meu futuro. A gente começou a namorar e as coisas ficaram sérias rápido. Amanda trabalhava como designer e ganhava bem. Ela tinha o próprio apartamento, um carro, viajava quando queria, e ela me fez perceber algo que eu nunca tinha parado para pensar. Eu estava vivendo para minha família, mas não estava vivendo para mim. Um dia, depois de uns 6 meses de namoro, Amanda me chamou para conversar. Ela disse que me amava, mas que estava preocupada. Preocupada porque eu não tinha economias, não tinha planos para o futuro, não tinha nada que fosse só meu. Naquela noite eu fiquei pensando muito. Comecei a fazer contas. Em 10 anos de trabalho, eu tinha dado mais de R$ 150 mil para minha família. R$ 150 mil. E eu não tinha nada, nem um carro velho, nem uma reserva de emergência, nada. Então decidi que era hora de mudar. Conversei com minha mãe. Disse que ia começar a guardar parte do meu salário, que eu queria fazer uma faculdade, que eu queria ter minha própria vida. Ela disse que entendia, mas eu percebi no olhar dela que ela não estava feliz. Comecei a guardar 30% do meu salário. Ainda dava o resto para casa, mas aqueles 30% eram meus. Minha mãe começou a fazer comentários, pequenos no início. Deve ser bom ter dinheiro sobrando. Algumas pessoas podem se dar ao luxo de pensar só nelas. Eu ignorava. Mas os comentários foram ficando piores. Ela começou a reclamar que a comida estava mais cara, que as contas estavam aumentando, que ela não sabia como ia conseguir pagar tudo. Eu mostrava as contas. Os valores eram os mesmos de sempre, mas ela insistia que estava faltando dinheiro. Amanda me apoiava, dizia que eu estava fazendo a coisa certa, que eu merecia ter minha própria vida. Mas era difícil, muito difícil. A culpa me consumia todos os dias. Então veio aquele dia, o dia que mudou tudo. Era um domingo. Eu estava na sala, assistindo TV, quando minha mãe chegou da casa de uma amiga. Ela estava diferente, percebi na hora.
Tinha aquela expressão no rosto, aquela que ela fazia quando estava brava, mas tentando esconder. Sentou no sofá do meu lado e ficou em silêncio por uns minutos. Então começou. Lucas, a gente precisa conversar. Meu estômago apertou. Eu sabia que não ia ser bom. Fala, mãe. Eu estava conversando com a Sônia hoje. Ela me falou que o filho dela, o Ricardo, acabou de comprar um apartamento para os pais. 32 anos, comprou um apartamento, para o próprio conforto deles. Eu não disse nada, só fiquei olhando para ela. E eu fiquei pensando, o Ricardo tem quase a mesma idade que você, e olha a diferença, ele cuida dos pais dele, de verdade. Mãe, eu cuido de você, eu sempre cuidei. Cuidou? Lucas, você mal ajuda mais aqui em casa, fica guardando dinheiro para você, pensando só em você, enquanto eu me viro como posso. O sangue subiu. Eu dou a maior parte do meu salário para essa casa. Sempre dei. Em 10 anos eu dei tudo, tudo. E era sua obrigação. Eu te criei, te coloquei no mundo. Você me deve isso. Aquelas palavras me acertaram como um soco. Obrigação? Eu tinha 15 anos quando comecei a trabalhar. 15. Enquanto meus amigos estavam jogando bola, eu estava numa padaria às 5 da manhã. Ah, então agora você vai jogar isso na cara? Você acha que foi difícil só para você? E eu? Você acha que foi fácil para mim? Eu nunca disse que foi fácil para você, mas eu abri mão de tudo, de tudo. E você está aqui me comparando com o filho da sua amiga? Minha mãe levantou do sofá. Estava tremendo de raiva. Você quer saber a verdade, Lucas? A verdade é que você sempre foi um peso financeiro, desde que nasceu. E agora que você finalmente podia retribuir de verdade, você decide ser egoísta. Um peso financeiro. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Um peso financeiro. Eu que trabalhei desde os 15 anos, eu que dei cada centavo que ganhei, eu que abri mão de meus sonhos, da minha vida, de tudo. Era um peso. Tá bom, mãe, se é assim que você vê as coisas, então tudo bem. Levantei e fui para o meu quarto. Fechei a porta e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Não era só raiva, era dor. Uma dor profunda de perceber que nada do que eu fiz foi suficiente, que eu nunca ia ser suficiente. Naquela noite tomei uma decisão. Se eu era um peso, então ia parar de ser. Ia sair daquela casa. Ia viver minha vida. Ia parar de ajudar. Na segunda-feira liguei para Amanda e contei tudo. Ela ficou do meu lado. Disse que eu podia ficar no apartamento dela enquanto eu me organizava. Eu aceitei. Voltei para casa naquele dia depois do trabalho e comecei a arrumar minhas coisas. Minha mãe apareceu na porta do quarto. O que você está fazendo? Saindo. Vou morar com a Amanda. Você não pode fazer isso. E as contas? E a casa? Você vai ter que se virar. Marina já está formada e trabalhando. Pedro vai fazer 18 anos que vem. Vocês conseguem. Lucas, não faz isso. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava nervosa. Não, mãe, você quis dizer. E tudo bem, você tem razão. Eu sou um peso. Então vou tirar esse peso de você. Terminei de arrumar minhas coisas e saí. Não olhei para trás. Os primeiros dias foram estranhos. Eu me sentia culpado. Pegava o celular várias vezes para ligar para minha mãe, mas Amanda me segurava. Dizia que eu precisava dar tempo, que eu precisava cuidar de mim. Minha mãe ligou algumas vezes. As primeiras ligações eram raivosas. Ela dizia que eu era um filho ingrato, que eu ia me arrepender, que família era sagrado. Eu ouvia em silêncio e desligava. Mas depois de 2 semanas, o tom mudou. Ela começou a ligar pedindo ajuda, dizia que não estava conseguindo pagar as contas, que estava faltando dinheiro. Eu dizia que ela ia dar um jeito e desligava. Marina me ligou também. Ela estava brava, disse que eu era egoísta, que tinha abandonado a família. Eu expliquei tudo o que aconteceu. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse que eu estava exagerando, que mãe era mãe e eu devia perdoar. Marina, durante 10 anos eu fiz de tudo por essa família. E quando eu decido guardar um pouco do meu dinheiro para ter uma vida, a mãe me chama de peso. Você acha que isso é justo? Não, não é justo. Mas você sair de casa também não é justo. A gente precisa de você. Você trabalha. Pedro está quase adulto. Vocês não precisam de mim. Vocês se acostumaram a ter meu dinheiro. É diferente. Desliguei. E pela primeira vez, não senti culpa. Senti alívio. Comecei a terapia naquela época. Amanda sugeriu. E foi a melhor coisa que eu fiz.
Meu terapeuta me ajudou a entender que eu tinha passado a vida inteira tentando preencher um vazio que nunca foi minha responsabilidade preencher, que eu tinha assumido o papel de provedor quando era apenas uma criança e que isso tinha me custado minha juventude, meus sonhos, minha identidade. Comecei a fazer planos, planos de verdade. Me inscrevi numa faculdade, comecei a estudar para concursos. Amanda e eu decidimos morar juntos oficialmente. Dividimos as contas. Pela primeira vez na vida, eu senti o que era ter uma parceria de verdade, onde ninguém era um peso, onde tudo era compartilhado com respeito. 3 meses depois de sair de casa, Marina apareceu no meu trabalho. Ela estava diferente, mais humilde. Posso conversar com você? Fomos num café perto. Ela me contou que as coisas tinham ficado muito difíceis em casa, que minha mãe tinha tido que voltar a trabalhar mais, que ela mesma tinha precisado começar a ajudar financeiramente, e que ela finalmente tinha entendido o peso que eu carreguei sozinho durante todos aqueles anos. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu nunca parei para pensar no que você fez por nós. Eu sempre achei que era normal, que era seu papel, mas não era. Você era só uma criança. Eu senti os olhos encherem de lágrimas. Obrigado por dizer isso, mãe. A mãe não vai admitir, mas ela sente falta de você. E ela sabe que errou. Eu também sinto falta dela, mas eu não posso voltar. Não daquele jeito. Eu sei, e eu não estou pedindo isso. Só queria que você soubesse que eu entendi e que eu sinto muito. A gente se abraçou e pela primeira vez em meses eu senti que talvez ainda houvesse esperança para minha família. Hoje, 1 ano depois de tudo isso, minha vida é completamente diferente. Eu terminei o primeiro ano da faculdade de administração, passei num concurso público e agora ganho 3 vezes mais do que ganhava antes. Amanda e eu estamos noivos, compramos nosso primeiro carro juntos. E minha mãe, a gente voltou a conversar. Mas a relação mudou. Eu visito ela uma vez por mês, às vezes levo um supermercado, mas não é mais minha obrigação, é uma escolha. E ela entende isso agora. Algumas semanas atrás, ela me chamou para conversar. A gente sentou na varanda da casa, tomando café, e ela disse algo que eu nunca imaginei que ia ouvir. Lucas, eu errei com você. Eu coloquei um peso nos seus ombros que você nunca deveria ter carregado. Eu transformei você num adulto quando você ainda era uma criança, e quando você finalmente quis ser adulto de verdade, do seu jeito, eu te ataquei. Me desculpa. Eu segurei a mão dela. Obrigado por dizer isso, mãe. Eu vejo você agora. Vejo como você está feliz, como você está bem, e eu percebo que eu nunca te dei a chance de ser assim. Eu te prendi numa vida que não era sua. A gente te orou naquele dia, e pela primeira vez eu senti que nossa relação podia ser curada, não do jeito que era antes, mas de um jeito novo, um jeito mais saudável. Olhando para trás, eu não me arrependo de ter saído de casa naquele dia. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também foi a mais importante, porque me forçou a escolher a mim mesmo e ensinou para minha família que amor não é sacrifício cego. Amor é respeito, é parceria, é dar sem se perder no processo. Se você está passando por algo parecido, se você sente que é um peso, que nunca é suficiente, eu quero que você saiba de uma coisa: você não é responsável por salvar ninguém, nem mesmo sua família. Você pode ajudar, pode apoiar, mas você não pode se destruir no processo, porque no final você só tem uma vida e você merece viver ela. Se inscreve no canal para mais histórias.